liturgia da Igreja nos convida hoje a contemplar a festa da Ascensão do Senhor, contemplar esta pedagogia divina. Os apóstolos, como lemos no primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, na escolha de Matias, no versículo 22 dos Atos, conviveram com Cristo, a começar do batismo de João Batista até o dia em que foi levado ao céu. Eles são enviados hoje para evangelizar na força do Espírito Santo. Recebem a grande promessa que nos remete diretamente ao Pentecostes que se aproxima e o grande envio missionário. Eles viveram 3 anos de vida pública com Cristo e depois 40 dias com o ressuscitado. O Novo Testamento nos traz 18 relatos de aparições de Cristo Jesus para os seus apóstolos e para muitos discípulos. Mas, apesar de tudo, ainda experimentam tanta fraqueza. Basta pensar quantas vezes eles duvidaram a respeito da própria ressurreição de Cristo, duvidaram das mulheres, duvidaram até do testemunho dos próprios apóstolos, como no caso de Tomé, que estava ausente quando Jesus apareceu pela primeira vez no cenáculo aos outros apóstolos. Mesmo assim, o Senhor quer dar autoridade para poder testemunhar o Evangelho e para levar a todas as nações este anúncio de uma vida nova, da boa notícia, para fazerem discípulos. Este é o grande mandato, mas mesmo por isso, o Senhor os convida a permanecer antes em Jerusalém, como lemos na primeira leitura. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Será a partir da experiência do Pentecostes que eles receberão ousadia e a plenitude deste poder, desta autoridade, para poder proclamar a boa nova da salvação. E por isso mesmo, no final do Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículo 49, nós lemos a mesma promessa: permaneçam em Jerusalém até serem revestidos da força do alto. Precisamos então adorar no Espírito para evangelizar com poder. É por isso que a festa da Ascensão do Senhor nos remete diretamente ao Pentecostes e nos prepara a esta grande festa, a esta grande graça, a realização da promessa do Senhor. A promessa que nos capacita para poder realmente evangelizar com autoridade. E hoje lemos no Evangelho este mandato de Jesus para evangelizar, chamado o grande mandato ou grande comissão de Cristo. O que o Senhor deseja? Nós precisamos entender que evangelizar é questão de vida e de morte. E que a natureza da Igreja, sua verdadeira identidade, como lemos no Evangelho Nunciandi, é exatamente evangelizar. A Igreja existe para evangelizar. Lemos então o trecho do Evangelho deste domingo. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Sim, como escutamos neste Evangelho, a Igreja vive, existe para evangelizar, anunciar o Evangelho a toda criatura. E esta acentuação a toda criatura, ligada à palavra do Evangelho, nos diz que todo homem precisa da alegria do Santo Evangelho, como diz Papa Francisco no Evangelii Gaudium. O homem sem Evangelho não encontra alegria. Todo homem precisa da revelação de Cristo
para revelar-se plenamente em toda a sua potencialidade, para desvendar todos os dons que estão nele. É a palavra que revela o homem ao homem. É Cristo, como diz São João Paulo II, que revela plenamente o homem ao homem. Eu me conheço na medida que encontro Jesus, que conheço Jesus. Ele reflete em si a plenitude da minha realização humana e me ensina o caminho da verdade e da vida plena. Ele veio para que tenhamos vida e vida em plenitude. E por isso, como lemos em Romanos 8, toda a natureza espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Há um clamor. A criação inteira, lemos ainda em Romanos 8, geme e sofre até agora com dores do parto. Precisamos nascer de novo. E toda a criação geme esperando esta revelação. Cada um de nós também. Lemos ainda em Romanos 8, geme interiormente, esperando ansioso a redenção do nosso corpo. O Espírito, ainda diz Paulo, geme, intercede por nós com insistência, com gemidos inexprimíveis. Precisamos nascer no Espírito. E aquele que sonda os corações, continua a carta aos Romanos, sabe qual é o desejo do Espírito, pois é de acordo com Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Entendemos então que é o Espírito que manifesta em nós a plenitude da santidade do Pai. Aquela semente que em Cristo morreu na cruz se torna extremamente fecunda, e assim como Cristo antes viveu do lado dos apóstolos, ensinando-os a serem discípulos, agora quer viver nos apóstolos, para que eles façam discípulas todas as nações. É muito importante na nossa vida escutar este grito, este clamor de uma humanidade que morre por falta de conhecimento de Cristo. Uma humanidade que se autodestrói porque não acompanha a força e a verdade contida na palavra. Esta palavra que é Espírito e vida. Como é urgente evangelizar, realmente é questão de vida e de morte. Nunca esqueço, num bairro onde nós começamos a nossa atividade, havia 7 homicídios por semana em média. Depois de um ano de evangelização, tivemos a graça de experimentar que a conversão dos traficantes, a conversão das facções criminosas que operavam no bairro, gerou uma transformação tão grande que a própria polícia militar quis reconhecer a comunidade com um título público, porque perceberam que a evangelização transformou a realidade social daquele bairro. Há um grito na humanidade. Existe um quadro belíssimo de Edvard Munch, um pintor da Noruega, que foi vendido por 119 milhões de dólares. Se chama O Grito e representa um homem surdo, um homem cego que abre a boca desesperadamente numa ponte que vai do abismo ao abismo. Uma ponte é um caminho sem direção e sem sentido em cima do abismo profundo de uma existência sem esperança. Existe o grito de um desespero tranquilo, de uma humanidade que vive anestetizada para não experimentar esta angústia existencial profunda. Não é por acaso que hoje uma grande percentagem da humanidade experimenta esta angústia com índices altíssimos de depressão, de doença de pânico. E como disse o nosso amigo Augusto Cury, o psiquiatra mais lido no mundo, a humanidade se tornou um manicômio global. Precisamos entender que quem crer e for batizado será salvo, e que esta salvação não é só aquela que virá depois na vida eterna, mas desde já experimentamos uma plenitude em Cristo quando vivemos com Cristo e caminhamos com Ele. Quando deixamos Cristo viver em nós. É necessário, como lemos no Evangelho de João, capítulo 3, nascer de novo para ver o reino do céu. Por isso, Jesus nos fala claramente: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer e não for batizado será condenado. O que significa isso? Não é Deus que condena. Nós nos condenamos a uma existência sem sentido, porque Deus sempre respeita a liberdade do homem. A fé não é um dever, não é uma imposição, é uma possibilidade. Eu não devo crer, mas posso crer.
para experimentar a salvação que só Cristo poderá me dar. Quantos homens e mulheres se sentem como o resto de aborto, com imensos traumas de rejeição e de abandono, pois todos nós precisamos nascer de novo. Todos procuramos um útero onde poder renascer como filhos. Aquele filho que nos revela o Pai, porque estava no útero, no seio do Pai, como lemos no primeiro capítulo de São João. E aqui entra a humildade de Deus. Deus nunca impõe a salvação. Ele sempre pede a permissão da criatura a começar da anunciação, quando apresentou a proposta para que a Virgem Maria o acolhesse. E nesse tempo precisamos com mais força evangelizar, pois nos preparamos aos 2000 anos da redenção. 2033, 2000 anos da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Nós temos que ter esta visão para apresentar a Cristo uma humanidade mais feliz, mais cristã, mais justa, mais humana. É necessário, é urgente evangelizar. E aqui o Senhor fala de 5 sinais que manifestam a sua presença. Belíssimo, porque enquanto a nós o Senhor nos pede de anunciar o querigma, este anúncio da sua morte e ressurreição, Ele acompanha com os sinais, com os carismas. Ele que confirma com os sinais a palavra que anunciamos. Ele, o ressuscitado, que age, opera e confirma conosco, caminha conosco, evangeliza conosco. Sempre digo que evangelizar é deixar Jesus acontecer. Eu anuncio a sua presença, ele opera com seu poder. E lemos nesse evangelho 5 manifestações do poder. Expulsarão os demônios. Sim, o dom do exorcismo, da prática da igreja desde o batismo, com os ritos também explícitos de exorcismo que ainda na igreja são praticados. Mas nesta palavra podemos ler também uma interpretação espiritual, que diz: o Senhor nos dá poder para lutar contra as sugestões do maligno, a resistir contra as tentações. Segundo sinal, falará novas línguas. Existe o dom da glossolalia que experimentamos muitas vezes nos grupos carismáticos, mas também aqui, este dom das línguas expressa a capacidade de traduzir o Evangelho na cultura de todos os povos, na língua de todos os povos e, sobretudo, na língua do amor, que todos os povos e todos os homens podem entender. As missionárias de Madre Teresa, que vão em tantíssimos países, vão normalmente sem conhecer a língua, pois Madre Teresa diz que a língua que todo mundo sabe entender é a linguagem do amor. Terceiro sinal, pegarão as serpentes. O que significa isso? Nos remete ao capítulo 4 do Êxodo, quando Moisés transforma a vara em serpente e depois pega pelo rabo o serpente, manifestando a sua autoridade contra o mal. Isso significa que o cristão no mundo enfrentará provações, dificuldades, mas sem medo. O Senhor nos dá um espírito de coragem, de ousadia, para que possamos testemunhar o seu poder. Quarto sinal, se beberem venenos não lhes fará mal. Sim, na vida dos santos isso aconteceu concretamente, mas isso também expressa uma outra dimensão, também espiritual. Não é aquilo que está fora do homem que contamina o homem. No meio da cultura de morte, no meio dos venenos dessa sociedade consumista, relativista, materialista, nesta sociedade do neopaganismo, somos chamados como os primeiros cristãos a sermos mais que vencedores naquele que venceu o mundo. Quinto sinal, imporão as mãos para os doentes e serão curados. E aqui também nós podemos ler uma dimensão do carisma da cura física e espiritual, da cura psicológica, mas aqui também nós podemos ler uma outra dimensão, pois a imposição das mãos era o sinal do pai que entregava a sua herança para os filhos. Nossa herança, nossa riqueza é o Evangelho que cura a humanidade, que gera uma nova cultura, uma nova sociedade, um novo céu e uma nova terra, que nós anunciamos, proclamamos, edificamos o reino de Deus, que podemos experimentar. Por isso, em cada Eucaristia, nós diremos: Senhor, dizei uma só palavra, eu serei salvo. Sim, esta palavra que hoje a Igreja anuncia é a palavra que dá vida ao mundo. E por isso não podemos ficar surdos perante o clamor desta humanidade, perante este grito de desespero, de uma humanidade desesperada por misericórdia. Que nós possamos responder a este grito com o grande querigma, o grito, o anúncio,
poderoso do Santo Evangelho de Cristo, o anúncio da sua presença viva, que vive hoje para que o homem tenha vida plena. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te conceda um domingo repleto de ousadia e de força, na espera do Pentecostes que se aproxima. Um bom domingo para todos.